E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo nosso. Estamos aqui, já fizemos muitas reuniões para a gente conversar um pouquinho sobre síndrome pós-Covid. Muitos pacientes que tiveram Covid-19 ainda têm sintomas persistentes da Covid, desenvolvidos durante a doença, 6 meses, alguns relatos de 1 ano após terem se recuperado da Covid-19, esses pacientes ainda têm sintomas. E aí nós precisamos conversar alguns pontos dentro desse contexto. Você conseguir aprender a avaliar e prescrever exercícios como forma de tratamento para esse tipo de paciente é essencial nesse momento. Existe uma demanda muito grande de pacientes aí fora precisando de ajuda e você é o profissional correto para fazer isso. Você só precisa acreditar que consegue fazer, né? Então, óbvio, não é simples, tá? Então é muito diferente do que você já está acostumado na maioria das vezes, mas a gente pode avançar com facilidade em relação a isso, tá? Você só precisa estruturar e estudar quais são os protocolos que você deve usar, como que você deve se portar com um treinamento com esse tipo de paciente. Mas a nossa conversa de hoje vai além disso. Eu queria conversar com você para que você dissesse de forma sincera se você acha que consegue trabalhar na área clínica, né? Então, esse é um ponto onde eu acho que muitos de vocês param. É difícil demais trabalhar com paciente doente, eu tenho dificuldade de trabalhar, por isso que eu trabalho só com estética. Aí chega um paciente com câncer para trabalhar contigo, um paciente com obesidade mórbida, com diabetes, com hipertensão. Hoje vai chegar o paciente com síndrome pós-Covid e você acaba arrumando uma desculpa para não treiná-lo, né? Por que isso acontece? A primeira coisa que deve acontecer contigo é falta de confiança, tá? Então, quando você sente alguma insegurança, você acaba pulando fora de trabalhar com esse tipo de paciente. Aí eu vou te dizer uma coisa muito sincera, tá? Então eu acho que você precisa confiar um pouco mais em você, tá? Então, com um pouco de estudo, com um pouco de dedicação, você consegue virar a chave e trabalhar como um profissional um pouco diferenciado, né? Eu acho que essa é a intenção da grande maioria quando se forma na faculdade. Até porque, vamos pensar em educação física. Quantas pessoas se formam em educação física por ano na cidade onde você mora? É muita gente, né? Então, profissional tem muitos, mas profissional diferenciado, profissional referência naquela área, são poucos. Então, eu costumo dizer que quem realmente ganha respeito, ganha grana com treinamento, com personal trainer, são aqueles que especializam em um ramo de trabalho. A síndrome pós-Covid é uma demanda que está aí fora e você precisa encarar o desafio de trabalhar na área clínica. Eu sei que esse é um desafio grande, né? Tanto é que legislação para isso só saiu em agosto do ano passado, no meio da pandemia. Por que será, né? Então, em agosto do ano passado, saiu uma resolução do Conselho Federal de Educação Física, do CONFEF, regulamentando a prática clínica do profissional de educação física. Ou seja, o trabalho dos profissionais de educação física dentro do Sistema Único de Saúde, dentro dos hospitais, tá? Isso já acontece há algum tempo. Não sei se você sabe, mas vários programas do governo federal, por exemplo, e algumas instituições particulares já têm profissionais de educação física dentro do seu quadro de profissionais, tá? Então, o programa Saúde da Família, Academia da Saúde, tem vários programas do governo que incluem o profissional de educação física nas unidades de saúde, por exemplo, tá? E aí nós precisamos entender como isso funciona, né? Esses profissionais, ainda de forma muito discreta, trabalham influenciando no nível de atividade física da população ali no programa Saúde da Família, por exemplo. Eles tentam incentivar a prática de atividade física e trabalham com alguns eventos fomentando a atividade física nos indivíduos que estão naquela comunidade. Porém, países como Estados Unidos, alguns estados ali dentro dos Estados Unidos, alguns países europeus
já tem isso estruturado dentro do sistema de saúde. Tá? Então, alguns países fizeram algumas pesquisas, né? Tem alguns artigos científicos muito interessantes publicados em relação a isso. Fizeram algumas pesquisas e é muito mais vantajoso, estou falando em termos financeiros, ok? Para o governo incentivar a prática de atividade física e prevenir a obesidade do que tratar a obesidade. O tratamento da obesidade é muito caro, ok? Então é muito mais barato tratar investir na prevenção, né? Então, o profissional de educação física começou a ser visto quando começou-se a falar sobre uma pandemia de obesidade, né? Sim, nós vivemos uma pandemia de obesidade, de doenças metabólicas, já há algum tempo, né? Então, o profissional de educação física trabalhando no ambiente de saúde começou a se tornar cada vez mais interessante e cada vez mais necessário. Por quê? A grande maioria das agências internacionais de saúde já levam em consideração que o exercício físico é um tratamento não medicamentoso essencial para aquela doença, para várias doenças, como mais de 100 tipos de cânceres, ok? Diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemias, a própria síndrome metabólica, a Covid-19, tá? Então, assim, todas as agências praticamente de fomento, de pesquisa ou de controle, Sociedade Internacional de Nutrição, de Obesidade, todas essas sociedades que regulamentam esse tipo de prática já consideram o exercício um tratamento não medicamentoso eficaz e essencial para várias doenças. Então, tá aí a licença para você poder trabalhar dentro de um hospital, tá? Então, os artigos científicos já têm mostrado, a literatura científica já traz embasamento para o profissional de educação física trabalhar na área clínica, ok? Eu sou um exemplo de profissional de educação física que trabalha na área clínica desde que me formei. Eu costumo dizer que eu fui um personal trainer que tive sempre muita dificuldade de conseguir alunos por estética, né? Então eu sempre trabalhei com aluno com alguma doença, né? Então por quê? Porque eu sempre gostei dessa área clínica, eu sempre investi, eu sempre estudei essa área clínica, né? Então, quando os pacientes na academia onde eu trabalhava descobriam que eu gostava de trabalhar com obeso, com diabético, com hipertenso e que eu fazia um trabalho diferenciado, eu acabava sempre conseguindo alunos com esse perfil. Já trabalhei com alunos, por exemplo, revascularizado cardíaco de dias da cirurgia, né? Então, mesmo dentro de uma clínica de reabilitação cardiovascular, né? Por quê? Era um paciente de altíssimo risco, ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, né? Então ele precisava do exercício. Então, e aí a gente vai lidar com esses paradoxos. Paciente que precisa do exercício para se recuperar, mas o exercício pode causar alguns efeitos colaterais perigosos nele. E aí que mostra quem sabe e quem não sabe trabalhar com esse tipo de paciente, né? É nesses pontos que a gente diferencia um profissional de educação física que simplesmente se formou na faculdade e de uma pessoa que investe tempo se preparando para lidar com a área clínica. É impossível trabalhar dentro da área clínica sem investir em estudo, em preparo, ok? Isso é muito importante. Se você quer trabalhar, se você tem essa coragem, né, de trabalhar dentro da área clínica, você precisa investir em estudo, tá? Hoje em dia, na internet, com o advento da internet, com os cursos online, isso é muito fácil de conseguir, né? Então, você tem como se preparar melhor para trabalhar dentro da área clínica. Depois da minha formação, eu fiz educação física, fiz fisiologia do exercício. Quando eu fui para a especialização em fisiologia do exercício, eu descobri que eu queria trabalhar na área clínica. Porque na hora que eu comecei a entender fisiologicamente o quanto o exercício poderia modificar o metabolismo do indivíduo, eu fiquei apaixonado por esse ramo. Eu queria trabalhar dentro de exercício e doença, né? Exercício gerando saúde. Isso me cativou muito mais do que trabalhar no esporte. E eu era atleta, né? Então eu fui atleta profissional por muitos anos. E trabalhar com exercício e saúde me chamava muito mais atenção. Então eu trabalhei no mestrado, no doutorado,
com paciente obeso, com paciente transplantado renal, com doença renal crônica. Eu trabalhei especificamente dentro da área clínica. Trabalhei com escoliose idiopática, trabalhei com vários tipos de pacientes diferentes, de doenças diferentes. Trabalhei com epilepsia, trabalhei com distrofia muscular de Duchenne. Então, assim, vários pacientes com várias ações clínicas. Eu trabalhei como professor da residência multiprofissional pediátrica no GRAAC, né, com câncer infantil. Então, assim, foi uma experiência fantástica, muito interessante. E quando você consegue enxergar o seu trabalho como profissional de educação física mudando completamente o quadro clínico de um paciente, pessoal, isso é muito gratificante. Aí quando você pega profissionais, né, uma equipe médica que confia no seu trabalho e deixa você fazer o que você sabe fazer, o resultado é muito legal e acaba trazendo uma repercussão na saúde, na qualidade de vida, no sentido mais amplo do paciente. Então isso influencia no dia a dia do paciente, isso é muito legal. Eu costumo dizer que eu me frustro às vezes quando a ciência é só por ciência, né? Então a ciência básica ela é extremamente importante, né? Porque ela explica o que a gente faz na prática. Mas fazer ciência básica às vezes é frustrante, porque ela não chega na vida do paciente. Muitas das vezes ela não influencia a vida do paciente diretamente, né? Então eu acho muito legal quando um trabalho científico ele acaba influenciando a saúde do paciente, a vida do paciente. Então é para esse desafio que eu quero chamar você a pensar hoje, tá? Então, o que acaba acontecendo com o meu trabalho hoje em dia? Eu preciso, assim como todo médico, como todo profissional da área da saúde, eu preciso continuar estudando constantemente, porque a ciência médica, a ciência clínica, eu acho que é uma das que mais muda constantemente. Os métodos de avaliação, os protocolos clínicos vão se atualizando. Por exemplo, um médico que se formou há 20 anos atrás conheceu uma medicina que não existe mais. Ok? Então, assim, você da área de educação física, que tenha estudado há 20 anos atrás, existe uma educação física hoje que não existia há 20 anos atrás. O papel clínico do profissional de educação física é um fato já. Tá? A única coisa que você precisa para ter coragem de lidar com esse ramo de trabalho é decidir fazer isso de forma responsável. Okay? Então, eu posso te dar uma dica importante em relação a isso. Se você for trabalhar na área clínica, já coloque na sua cabeça, você vai precisar estudar o tempo todo. Porque cada paciente traz um quadro clínico completamente diferente. Tá? Lidando com síndrome pós-Covid, eu já tenho visto na prática pacientes que chegam aqui no nosso núcleo de atendimento de paciente pós-Covid com muita dificuldade respiratória, alguns com descontrole completo da glicemia, pacientes que desaturam muito rapidamente, fazem um exercício e já desaturam, já não conseguem, já entram num grau de fadiga muito grande. E aí você precisa aprender a lidar. O que fazer quando eu tenho um paciente como esse? Tem como treinar um paciente pós-Covid sem controle glicêmico, frequência cardíaca, pressão arterial? Esse tipo de análise precisa ser realizado com esses pacientes, senão eu não consigo influenciar na prática clínica. Eu não consigo saber lidar com o que está acontecendo com cada paciente. Eu volto a chamar a atenção. Você, profissional de educação física, que vai trabalhar na área clínica, você é o que mais precisa entender de protocolos de avaliação. Não cabe outra educação física a não ser a educação física baseada em evidência dentro do trabalho com paciente pós-Covid. Ou seja, você pode e deve trabalhar na área clínica. A clínica, os pacientes precisam de você. Mas você precisa estar preparado para isso. Então você precisa começar a estudar, encontrar meios de se atualizar o tempo todo. E aí eu chamo a atenção mais uma vez, a literatura internacional é essencial para isso. Você precisa ler os artigos em inglês. Os artigos nacionais, eles trazem ciência básica. Então você nunca vai estar atualizado lendo artigos em português. Então isso é muito importante. Tá? Então vai trabalhar na área clínica, você precisa estar preparado, ler a literatura internacional para estar atualizado,
para conhecer novos medicamentos, novos tratamentos. Você vai precisar estudar algumas coisas que você nunca imaginou. Por exemplo, vou contar um exemplo meu. Eu trabalhei com o sistema renina-angiotensina-aldosterona e calicreína-cininas com pacientes transplantados renais no doutorado. Ou seja, eu saí da educação física para trabalhar com dois metabolismos, com dois sistemas bioquímicos muito complexos em paciente transplantado renal, estudando genética. Vocês percebem o quanto isso distancia do que a gente vê na faculdade? Então eu precisei estudar o sistema calicreína-cininas, eu precisei estudar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu precisei estudar genética. E aí você acha que não, mas eu precisei entender técnicas de transplante renal, eu precisei entender sobre doença renal crônica, eu precisei entender qual era a diferença entre uma hemodiálise e uma diálise peritoneal. Eu precisei entender esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso influenciava no meu paciente. Eu precisei discutir coisas, por exemplo, na minha defesa de doutorado, que será que o paciente ter recebido o rim de um doador falecido ou de um doador vivo, isso influenciou nos seus resultados? Esse tipo de pergunta eu tive que responder. Entenderam? Então, assim, quer ser bom, quer ser um profissional bom trabalhando na área clínica? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Se você for responder isso para mim, não sei, melhor não enveredar nessa área. Porque essa área não cabe profissionais medianos. Ok? Sim, vou repetir. A área clínica da educação física não cabe profissionais medianos. Profissionais, vou usar um termo forte, preguiçosos. Ok? Na área clínica não cabe profissionais preguiçosos. Cabem profissionais atualizados, que estejam realmente afim de ajudar o paciente. Que tenham um subsídio para fazer isso. Que tenham condições de fazer isso. Ok? Então, o meu principal recado para vocês é: tomem coragem para assumir a área clínica. Ok? Nós da educação física precisamos pôr os pés no chão e encarar a área clínica. Durante a pandemia da Covid-19, nós vimos a educação física se levantando na área da saúde para ajudar os pacientes, para nos ajudar a sair dessa pandemia. Né? Nível de atividade física, o sedentarismo trouxe repercussões muito negativas para a Covid-19. Então, indivíduos fisicamente ativos tiveram poucos problemas com a Covid. Esses mesmos indivíduos trazem muito menos sintomas pós-Covid. Ok? Então, você pode trabalhar na área de prevenção da saúde. Ok? Você pode trabalhar na atenção primária, ali com o paciente, nos primeiros atendimentos. Você pode trabalhar na atenção de um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, um paciente que já está em fase avançada da doença, você pode ajudar. Estou falando de um paciente que você pode ajudar pacientes, por exemplo, fazendo quimioterapia. Você sabia que um profissional de educação física trabalhando dentro de um centro de quimioterapia muda completamente o status do paciente ali durante a quimioterapia? Fazer exercício, existem protocolos de exercícios durante a quimio. O paciente faz quimioterapia e faz exercícios ao mesmo tempo. E isso melhora o enjoo dele que ele sente durante a quimioterapia, os vômitos, a náusea, a fadiga que ele se sente muito melhor mesmo fazendo um tratamento tão invasivo e tão complexo como a quimioterapia. Dentro do pós-Covid, nós temos visto profissionais de educação física influenciando diretamente no tipo de tratamento, no treinamento com esses pacientes para tirar eles desse quadro de fadiga crônica e de intolerância ao exercício, de intolerância à atividade física intensa ou até mesmo moderada. Alguns pacientes saem da Covid-19 sem conseguir realizar nenhuma atividade intensa, saem com dificuldade de tomar o seu próprio banho sozinho. Ou seja, você, profissional de educação física, pode influenciar na área clínica. Os pacientes precisam de você. Então eu queria que você ficasse com essa frase na sua cabeça. Os pacientes precisam de você, profissional de educação física. Os doentes têm muito a ganhar com você trabalhando junto com eles.
ok? Então, assim, eu gostaria, lógico, que falando sobre um tema desse, eu queria que vocês deixassem alguns comentários de quais são as angústias de vocês para trabalhar com esse tipo de paciente, né? O porquê você ainda não tomou coragem de trabalhar dentro da área clínica. Então, você quer uma dica importante, sejam corajosos, ok? É muito gratificante poder trabalhar e poder auxiliar pacientes que às vezes estão sofrendo tanto, né? Então, trabalhando na área clínica, eu já vi coisas muito, muito interessantes e muito gratificantes, né? Entre aspas, vou dizer isso entre aspas, você pode salvar a vida do paciente, ok? Então, isso entre aspas por uma questão de respeito, óbvio. Você e uma equipe médica trabalhando juntos, de forma interprofissional, pode salvar a vida de um paciente. Isso eu até tiro aspas, ok? Então, vamos estudando, vamos aprofundando. Esse vídeo de hoje é simplesmente para incentivá-lo. Você pode trabalhar, você consegue trabalhar na área clínica, você deve trabalhar na área clínica, ok? Eu sou um exemplo clássico de profissional de educação física que trabalha com doença, ok? Então você também consegue. Não existe muita diferença entre o que eu faço da educação física e o que você vai conseguir fazer. Nós vamos te ajudar a enveredar por esse caminho. Não esquece de deixar os comentários aqui para a gente entender o que vocês pensam sobre isso.